Gostaria de falar com os políticos brasileiros que elegem as leis aí no Palácio do Planalto sobre uma eleição mais justa no país. Já apresentei um vídeo com uma ideia, com uma emenda, uma proposição de mudança no Brasil. Agora vou apresentar outra emenda. O Brasil deve de trabalhar dessa forma, para que não só se eleja os ricos, mas também que se eleja pobre, dando um salário ao parlamentar não muito animador. Isso será mais justo. Por exemplo, para vereador, você oferece 2 salários mínimos, visto que muitos trabalham fora. Para prefeito, 4 salários mínimos, visto que muitos prefeitos também trabalham fora e são advogado ou doutor. Para deputado, 6 salários mínimos, visto que muitos deputados são empresários e também têm dinheiro, ganha dinheiro extra. Para deputado estadual, 8 salários mínimos. Para Senado, 10 salário mínimo. Para presidente da República, 12 salário mínimo. Aí tu fala, mas isso é uma migalha. Mas e os benefícios que eles pegam? Não dá para complementar? Eles pegam muito benefício que vai longe, o gasto com os dinheiro público no Brasil. Então, por que não fundar uma lei nessa forma? Porque de muitos poderosos do Brasil não vão querer ser político no Brasil, vão dizer, não, para ganhar essa mixaria eu nem vou ser candidato. Deixando espaço para os mais pobres se eleger. Entenderam, senhores deputados, senadores, deputado estadual, deputado federal e senadores? Porque, ao contrário do jeito que está, só os poderosos que têm de grande quantidade em dinheiro, só eles se elegem. E o pequenininho, só com propaganda eleitoral, não vai se eleger. Porque sempre houve compra de voto no Brasil, em todos os municípios brasileiros tem compra de voto. E o sistema político traçou isso como um crime. Mas e para aquele que não tem dinheiro? Não é crime ele não poder se eleger nesse país por não ter dinheiro? Também deveria de ser um crime. Porque como ele vai entrar na política se ele não tem dinheiro? Só os poderosos se elegem e o candidato pobrezinho não consegue se eleger. Então, dando um salário justo para cada um deles, muitos vão perder o interesse, a influência de querer ser candidato no Brasil e não vão querer se candidatar. E esse plano que eu vos passo para os senhores facilita até para os cofres públicos. Vai aumentar o dinheiro em caixa, porque vai diminuir o salário dos políticos. Porque os políticos não vivem só da política, não. A maioria são empresários, são doutores, são advogados. Eles têm a sua renda, eles não estão morrendo de fome para que tenha que ganhar 50 mil reais por mês. Então devia ser uma política mais justa no Brasil para poder eleger os pobrezinhos que têm força de vontade de fazer uma boa campanha política, têm a força de vontade de corresponder aos anseios dos eleitores mais pobres do Brasil. Porque os eleitores mais pobres do Brasil estão abandonados, porque só elege político que nasceu em berço de ouro, e esse político que nasceu em bolso de ouro não está nem aí com a classe mais pobre do país. Ele se dando bem, ele tendo dinheiro farto no seu bolso, os mais pobres que se dane. E não é assim, para isso que tem o candidato mais pobre, defensor dos menos favorecidos, mas para isso ele tem que se eleger. Mas desse jeito que está aí, uma política injusta, como o candidato mais pobre vai se eleger no Brasil? Não está na hora de mudar essas leis e botar leis mais justas, dando ao pequenininho a oportunidade de ser um grande político no Brasil que venha somar para fazer esse país crescer e se desenvolver de maneira justa, conquistando seus eleitores? Vocês não acham?